Olá, eu sou Paulo Canarim, consultor e mentor para e-commerce, e hoje nós vamos falar sobre os KPIs. KPIs são indicadores-chave de performance. São dados, que são coletados geralmente pelo Google Analytics e te ajudam a tomar decisões estratégicas para o seu e-commerce, para o crescimento do seu e-commerce. Bom, para quem já tem e-commerce e tem o Google Analytics 4 devidamente instalado, bem configurado, esses KPIs lá, eles têm origem lá, e lá você consegue identificar esses principais que eu vou conversar com vocês aqui. Para quem não tem e-commerce, os KPIs são aqueles indicadores que você define dentro de um determinado período, você define um período, por exemplo, 30 dias, 6 meses, e esses indicadores, uma vez atingidos, eles correspondem, sim ou não, a uma performance, a um resultado. Então, vamos ao primeiro indicador, que é bem básico e talvez bem óbvio, que é o acesso à sua loja virtual. Bom, um dos indicadores de performance que você pode definir é o seguinte: eu preciso chegar a 10 mil acessos no período de 6 meses. E aí a expectativa é que chegando a 10 mil acessos você tenha resultados conforme o seu segmento, loja e produto. Bom, esse indicador, levar 10 mil pessoas, ele vai te trazer, que é o tráfego, é o volume de acesso que vai para dentro da sua loja. Em geral, a gente considera que entre 5 e 10 mil você já começa a perceber uma regularidade de venda na sua loja. Então, a partir de 5 mil, é provável, na maioria dos casos, que você já perceba uma regularidade de venda na sua loja. Agora, um detalhe importante é que o indicador de performance, que nesse caso é quantitativo, ou seja, são 10 mil, ele tem uma relação também com a qualidade desses visitantes. Então não adianta você levar 10 mil pessoas que não estão interessadas no seu produto. Tem que ser pessoas que estão ligadas ao seu segmento, produto, que de preferência estejam no momento da compra. Então, para isso a gente vai analisar então, primeiro, o número de acessos e segundo, a chamada taxa de rejeição da sua loja. O que isso quer dizer? Bom, daquelas pessoas que você conseguiu levar para a sua loja virtual, algumas ficaram e outras não, outras saíram. Essas que saíram sem ter nenhuma inferência sobre a sua loja, sem fazer nenhum clique, nós chamamos de taxa de rejeição. É aquilo que a pessoa ela abriu e fechou. Ela não clicou em lugar nenhum, ela não interagiu com a sua loja. A taxa de rejeição do e-commerce brasileiro gira em torno de 50% a 55%. Isso quer dizer que para cada 100 pessoas que você leva, ficarão 45 e sairão 55, por exemplo. Dessas que ficam na sua loja virtual, que navegam na sua loja, você pode desdobrar em outros indicadores, como, por exemplo, número de páginas visitadas, é um indicador interessante. Agora, o resultado dessas pessoas, que é o que importa, é a chamada taxa de conversão. Então, você tem o primeiro indicador, que é o número de pessoas que você conseguiu levar para a sua loja virtual, aqueles que você conseguiu reter na sua loja virtual e aqueles que efetivamente fizeram uma compra na sua loja virtual. Esses que fizeram uma compra, a gente chama de taxa de conversão, que é a relação entre todos que visitaram e navegaram contra aqueles que, de fato, compraram e pagaram. A taxa de conversão do e-commerce brasileiro gira em torno de 1,5%, 1,5%. Então, se a sua loja virtual ela tem uma taxa de conversão acima disso, ela já está no caminho do bem. Acima de 2% é uma condição muito boa, ou seja, indica que você está fazendo um bom trabalho de comunicação e divulgação. Essa taxa de percentual, para cada 100 pessoas, 2 compram, vão te levar a pensar sobre um outro indicador, que é o ticket médio do seu produto. Ou seja, essas 2 pessoas compraram quanto? O ticket médio é a relação do faturamento total dividido pelo número de pedidos daquele período. Então, digamos que você tenha vendido R$1.000 em 5 pedidos. Então, o ticket médio é R$200. Bom, essa informação ela é importante para você, o ticket médio é importante para você, porque você passa a ter, então, uma conta matemática. Se você coloca 10 mil pessoas a uma taxa de conversão de 2%, é um ticket médio de R$200, você já começa a ter uma receita previsível. Você já pode imaginar que se você tiver 20 mil acessos, mantendo a sua taxa de conversão e o teu ticket médio, você tem um tal faturamento. E nessa medida, esses indicadores te propõem, então, definir estratégias para aumentar o número de acesso, aumentar a taxa de conversão e melhorar o ticket médio. Ou seja, você consegue melhorar o seu faturamento aumentando a sua taxa de conversão, aumentando o seu ticket médio ou aumentando o seu número de pessoas que entram. Vamos pensar com calma sobre isso.
Imagina que você tenha 10 mil pessoas na sua loja, uma taxa de conversão de 1,5% e um ticket médio de R$ 100, né? Aí você pensa, eu tenho que levar mais gente para minha loja, eu tenho que levar 20 mil pessoas para minha loja para poder aumentar o meu faturamento. É sim uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é entender por que a sua taxa de conversão é 1 e trabalhar para virar 2. Se a sua taxa de conversão vai para 2%, repara, para os mesmos 10 mil você dobra a sua venda, não é verdade? Então você mantém o acesso de 10 mil, melhora a sua taxa de conversão e com isso você consegue dobrar o seu faturamento. Agora, se o seu ticket médio é de R$ 200 e você consegue fazer um trabalho com frete, promoções, campanhas de combo e elevar o seu ticket médio para R$ 250, você pode manter, por exemplo, o acesso de 10 mil, manter uma taxa de conversão e crescer o seu faturamento também aumentando somente o seu ticket médio. Percebe por que os indicadores são tão importantes? A partir desses indicadores, você vai tomar decisões estratégicas conforme o seu momento, a sua disponibilidade, para crescer em determinado segmento, em determinada área. Pode ser no número de acessos, pode ser melhorando a conversão do seu site, pode ser melhorando a taxa, o ticket médio do seu produto. Então, todos esses três, trabalhando juntos ou em separados, podem, quando bem feitos, aumentar o seu faturamento. Compreende isso? Então, o indicador de performance, os KPIs, eles servem para te orientar em estratégias que vão aumentar o seu faturamento. Existem outros, por exemplo, como o custo de aquisição do cliente, que é o total do investimento que você fez pelo resultado das campanhas em venda que você conseguiu atingir. O custo de aquisição do cliente, ele deve ser pensado também junto com o outro, que é o LTV, que é o tempo de recompra do seu cliente, de forma simples, né, na sua loja virtual. Então, digamos que você teve um custo de aquisição do cliente, sei lá, de R$ 20, e esse cliente comprou R$ 400 na sua loja, né? Só que esse custo, ele está calculado para uma venda, né? Mas imagina que você fez um bom trabalho de remarketing, você fez um bom trabalho de campanha de e-mail, e esse cliente voltou e comprou novamente, e novamente, e novamente, e no total de um ano, ele fez 4 compras na sua loja, num total de venda de R$ 1.600. Repara que o custo de aquisição dele, originalmente para R$ 400, foi diluído agora em R$ 1.600. Então, diminuiu bastante. Então, um e-commerce que tem, né, no seu segmento, no seu produto, a chance de contínuas, né, compras recorrentes, ele tem a chance de baixar o custo de aquisição na medida em que o seu cliente compra mais de uma vez. Então, esses são alguns dos indicadores que eu espero ter conseguido explicar de forma clara dentro da estratégia do seu e-commerce, que são fundamentais. O acesso da sua loja, a taxa de rejeição, a taxa de conversão, né, o ticket médio, o custo de aquisição e o LTV são 5, 6 indicadores que definem as suas estratégias de campanha para que você possa crescer de forma saudável no seu e-commerce. Né? Porque se você crescer de forma não saudável, pode ser que você aumente o número de vendas, né? Aumenta o número de acesso ao número de vendas, mas você está, então, com vendas apertadas, com markups muito justos, sem trabalhar a recompra. E aí você tem que matar um leão por todo dia isso vai ficando cada vez mais caro. Então, vamos usar os indicadores a favor da estratégia do e-commerce saudável. Um abraço e até a próxima.